Oi gente, tudo bem? Caso vocês não me conheçam, meu nome é Wesley e eu sou fã de quadrinhos. Hoje eu vou falar de um quadrinho muito importante. Eu vou falar de Maus. Esse quadrinho, ele fala de um período muito sombrio da nossa história, que infelizmente, hoje em dia, as pessoas esqueceram um pouco ou não fingem que esqueceram do que ele foi. E esse quadrinho fala sobre isso, fala de um regime que procurou perseguir minorias e exterminar elas. Eu vou estar contando, esse quadrinho vai estar contando a história do Art Spiegelman e o seu pai. Basicamente a história do pai dele, que é um sobrevivente dos campos de concentração. O pai dele é judeu, assim como ele. E esse quadrinho é muito necessário, principalmente para os dias de hoje. É tão necessário que eu cheguei a dar de presente de Natal para o meu sobrinho Ricardo, para ele entender um pouco mais sobre isso. O Art Spiegelman, ele faz uma alusão com animais. Ele faz uma alusão com animais para tentar demonstrar a hierarquia das coisas que estavam acontecendo naquele período. Os judeus eram ratos, os nazistas eram gatos, os americanos que iam resgatar eles futuramente eram cachorros e os poloneses eram porcos. Esse quadrinho não é nada leve. As ilustrações dele contam aqui como que foi esse período e vai passando por coisas muito complicadas que o pai dele passou. O pai dele, o nome dele era Vladek Spiegelman, ele já morreu, e ele passou junto com a mãe dele e o irmão dele por todo esse período de perseguição aos judeus. E é bem difícil você imaginar o que é passar por isso. Você vê o cerco se fechando sobre você. Imagina que você tem alguma casa, até uma vida confortável, e de repente as coisas vão mudando e você vê o cerco se fechando, você perdendo as suas coisas sendo tomadas, você tendo que ir para guetos, viver com o mínimo, correndo risco de vida a todo momento, você tendo que se esconder para você não ser perseguido, não ser preso e passar por uma experiência horrível. E vai contando a história do pai dele, que passou por isso e conseguiu sobreviver junto com a mãe dele. Eu, quando estava relendo esse quadrinho, porque eu comprei esse quadrinho faz muitos anos, eu já tinha lido, eu tive uma percepção na época que já era pesada, mas hoje em dia eu reli e tipo assim, eu fico imaginando como alguém pode pensar e minimizar o impacto disso na história, da perseguição de um povo e de outras minorias, que não foi só o povo judeu que foi perseguido. Foram outras minorias também que foram perseguidas e passaram por esses campos de concentração. O pai dele acabou parando em Auschwitz. E, cara, a experiência que ele passou é um negócio assim que você fica assim... Você vê nesses momentos assim como pequenas coisas são valorosas. Um momento que me emocionou bastante nesse quadrinho, teve vários momentos que me emocionaram. Foi uma parte que o pai dele reconhece um dos amigos dele, e esse amigo dele, quando ele foi para o campo de concentração, ele só ganhou roupas, quer dizer, as roupas que eles ganharam, um sapato um maior que o outro e roupas muito maiores que ele. Ele tinha que ficar andando, segurando a calça para a calça não cair. E o pai do Art, ele era uma pessoa que ele era muito safo em muitas coisas. Ele conseguia se virar com muitas coisas e conseguia, com isso,
conseguir algumas coisas, até o momento que ele conseguiu uma roupa melhor para esse amigo e um sapato. E ele se emocionou muito com isso, a pessoa que recebeu isso. E isso me faz também lembrar do começo do quadrinho, que mostra o Art pequeno passando por uma coisa que uns amigos dele estavam brincando e aqui estavam brincando e deixaram ele para trás. Ele começa a chorar. Aí o pai dele pede uma ajuda para ele estava serrando algumas coisas, ele sempre foi um homem de fazer muitas coisas, e ele fala o seguinte para ele, pergunta para ele, por que eu choro, Art? Segura melhor na madeira, que ele estava serrando algo. Eu caí, meus amigos foram embora sem mim. Aí ele parou de serrar, e o pai dele, o Vladek, fala assim, amigos? Seus amigos? Se trancar elas em quarto sem comida por uma semana, aí ia ver o que é amigo. Pela situação. Imagina, cara, imagina você passar por isso. É um negócio muito complicado. Maus ele foi vencedor do prêmio Pulitzer, que é um dos grandes prêmios do jornalismo, pela história, que inclusive eles falam assim, que tipo assim, que seria impossível de se contar se não fosse por um quadrinho. Ele tá pela Companhia das Letras, se eu não me engano, pelo Quadrinhos na Companhia das Letras, deixa eu ver. É isso mesmo, pela Companhia das Letras, na Companhia das Letras. E eu super recomendo que vocês tenham essa experiência. Vocês podem encontrar eles na Amazon, vou deixar o link também, caso vocês queiram acessar para comprar. É uma boa reflexão. É um vídeo um pouco mais longo, mas é uma reflexão importante que a gente precisa fazer nesses tempos que estamos vivendo. Como se diz na história, estudar o passado para entender o presente e não repetir isso no futuro, né? É muito importante isso. É isso e até mais.